Previsão da receita é naquele momento que você orça a receita. Naquele momento que você faz o quê? Que você fala, eu vou arrecadar, então eu coloco na minha lei orçamentária. Antes mesmo de fazer o lançamento. Depois que você faz o lançamento, né, cobrando a pessoa, lembrando a pessoa do débito, seria uma outra fase, tá? Agora, uma vez que você previu a receita, uma vez que você lançou a receita, você vai o quê? Esperar que o contribuinte, de bom grado, vá lá pagar. No momento que o contribuinte vai lá e chega ao banco, que a gente chama de agência arrecadadora, ou chega na agência arrecadadora do Estado mesmo, né, que nem sei se existem ainda agências arrecadadoras, aqui em Mato Grosso existiam as AGENFAS, né, não sei se ainda existe, né, mas o Estado tinha algumas agências arrecadadoras, ou então alguns servidores antigamente eram autorizados a eles mesmos receberem esses recursos, né, em espécie, né. Na fase que o contribuinte comparece, né, ao órgão, seja o bancário, ou seja o servidor autorizado a receber, ou seja na agência arrecadadora, e paga, né, esta fase é a segunda fase da receita, chama-se arrecadação. Tá? Então a arrecadação é quando o contribuinte vai e paga o débito que ele tem com o Estado. Tá? Só que o Estado ainda não recebeu esse recurso, porque está na mão do servidor, ou está na mão da agência arrecadadora, ou está na mão do banco. Tá? Então a terceira fase é quando esse recurso financeiro é efetivamente transferido para a conta única do Estado. Essa terceira fase chama-se de recolhimento. Tá? Agora, é muito importante, mas muito importante para fins de concurso, que vocês saibam que a receita considera-se realizada quando da arrecadação. Ou seja, quando você lançou a receita, você não pode considerar ela arrecadada. Não pode reconhecer a receita, é um jargão da contabilidade que diz o seguinte: reconhecer é você dizer que a receita já é sua, entrou. Tá? Você reconhece a receita no momento da arrecadação, tá? E não somente na fase do recolhimento. Muitas pessoas acham que só no momento que o recurso entra no cofre do Estado através do recolhimento da conta única é que ocorreria o reconhecimento da receita. Não, ela ocorre antes, na fase de arrecadação. Isso é crucial para a gente entender depois questões relativas à contabilidade pública, tá? É muito importante saber isso. Então, a arrecadação e o recolhimento são estágios de execução da receita. A arrecadação é o momento em que os contribuintes comparecem perante os agentes arrecadadores e realizam o pagamento de seus tributos ou outros débitos para com o Estado. Tá? Então, que ele comparece, né? Considerando o artigo 35 da Lei 4.320, né, define que pertence ao exercício financeiro as receitas nele legalmente arrecadadas. Conclui-se que é no momento da arrecadação que se inicia a realização da receita. Tá? Então, quando a gente for fazer depois, futuramente, um balanço orçamentário, né, a gente fala aqui, ó, receita orçamentária corrente realizada, a gente está dizendo o quê? Que a receita que chegou à fase de arrecadação. Tá? A contabilidade pública apresenta diversas particularidades, dentre as quais podemos citar o regime contábil misto. O regime contábil misto, ele estipula, resumidamente, quem chama de regime de caixa para a receita e o regime de competência para a despesa. Mas que raio é esse de regime de caixa e regime de competência? Na contabilidade privada, né, não é possível adotar regime misto. Ou a empresa adota o regime de caixa quando ela pode, ou ela é obrigada a adotar o regime de competência de acordo com o tamanho dela, com as especificidades dela. Tá? Ou seja, ou ela é regime de caixa total para receita e despesa, ou é regime total de competência para receita e despesa. Agora, o que é isso, regime de caixa e regime de competência? Né? Isso aí é uma definição
que vem lá da ciência da contabilidade. E eu vou dar uns exemplos aqui para explicar o que seria uma coisa e o que seria outra, tá? Quando você recebe o seu salário, por exemplo, né? Você trabalhou o quê? Um mês inteiro, 30 dias, e no dia 5 do mês seguinte você recebe o quê? O seu salário. Ou seja, durante os 30 dias do mês de junho que você trabalhou, dia a dia você estava o quê? Ganhando o seu salário. Ou seja, você estava ganhando receita, tá? Ganhando receita. Por que ganhar receita? Você adquirir direito relativamente a uma certa receita. Ou seja, pelo fato de você trabalhar, mesmo que você não tenha recebido o dinheiro ainda, você já tem o quê? O direito a receber. Tanto é que se você interromper o contrato de trabalho no meio, você recebe os dias que você trabalhou. Ou seja, cada dia que você trabalha, você o quê? Você tem o quê? Você tem uma receita ganha. Agora, o fato de você só receber no mês seguinte, significa que o recurso financeiro vai entrar de fato no mês de julho, no dia 5. Se você contabiliza as suas receitas pelo regime de caixa, isso quer dizer que não importa se você já adquiriu o direito, importa de fato quando você recebe o dinheiro em caixa, né? Ou seja, nesse caso, você só vai contabilizar a sua receita quando você receber o salário dia 5. Né? Antes disso, você não contabiliza. Né? Empresas menores, empresas pequenas, geralmente usam o regime de caixa. Né? Ou seja, eles só consideram a receita ocorrida quando ela efetivamente entra no caixa. Tá? Agora, o regime de competência é quando você reconhece a receita, né? Não quando ela entra no seu caixa, não somente quando ela entra no seu caixa, mas quando você adquire o direito de receber essa riqueza pela contraprestação de um serviço ou pela venda de um bem, né? Ou por qualquer outro motivo, né? Ou seja, quando você passa a ter direito dessa receita, independentemente de recebimento, né? Então, nesse exemplo, se a pessoa contabilizasse as suas receitas pelo regime de competência, dia a dia, a cada dia de trabalho, ela ia computar 1/30 do seu salário, que ela passou já a ter direito. Agora, do ponto de vista contábil, verifica uma coisa, né? Você registrar a receita pelo sistema de competência, né? Você contabiliza uma entrada sem que tenha o quê? Ocorrido a entrada financeira, né? Se você faz isso, né, a sua contabilidade vai te permitir o quê? Realizar a despesa antes mesmo de ter recebido. Então, o regime de competência, embora ele seja o mais adequado do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da ciência contábil, porque você já contabiliza quando você tem o direito a receber, né? Ele coloca, vamos dizer assim, você em mais riscos do que o regime de caixa. Então, é por esse motivo, para evitar essa situação de desequilíbrios de caixa, desequilíbrios financeiros, é que na contabilidade pública só se considera realizada a receita quando ela efetivamente é paga pelo contribuinte ao Estado e não pelo simples lançamento, porque senão bastaria lançar o IPTU para toda a cidade, não importa se vai ser pago ou não, que já vai considerar a receita e o Estado vai poder gastar. Tá? Então, por exemplo, se você não prestou o serviço, mas já recebeu por o serviço, então essa receita recebida antecipadamente, na verdade é o quê? Não é receita, é uma obrigação e, portanto, ela é classificada no passivo. Tá? Agora, se você trabalhou o mês inteiro e ainda não recebeu, então quem está em débito, na verdade, com você é para quem você prestou serviço. Então você classifica esta receita aonde? No seu ativo. E na hora que você receber de fato o salário, vai ser o quê? Apenas uma troca patrimonial entre direito de receber e o salário. Tá? Isso no regime de competência.
Agora, por que que na contabilidade pública utiliza o regime de competência para a despesa? Por que acontece isso na despesa também? Porque é o seguinte, a preocupação aqui é a maior segurança possível, né? O regime de caixa para a receita e o regime de competência para a receita, vocês já entenderam. Agora, quando você usa o regime de caixa para a despesa, a situação é pior. Por quê? Porque daí você só contabiliza a despesa quando de fato você desembolsa e não quando você se comprometeu a desembolsar, quando você contratou alguém. Por exemplo, do ponto de vista do regime de competência, a Suzane, que pegou um livro aqui da Caixa, ela já realizou a despesa, mesmo que ela não tenha efetuado o quê? O desembolso financeiro, porque ela já se comprometeu. Então, do ponto de vista contábil, já é uma despesa para ela. Ou seja, quando você usa o regime de competência para a despesa, pelo simples fato de você se comprometer, já gera despesa, independentemente do desembolso. Então, se eu usasse o regime de caixa para despesa, eu ia me comprometer com um monte de gente. Não, a despesa não aconteceu ainda não. Não aconteceu porque não saiu dinheiro do bolso. Não. Na contabilidade pública você usa de competência para despesa e de caixa para receita para ter mais segurança de que não vão ocorrer desequilíbrios. Tá? E por isso chama-se regime misto. Isso é muito importante. Então, muita atenção. Cai em concurso. O regime contábil adotado pela contabilidade pública é o misto, sendo de caixa para receita e de competência para a despesa. Recolhimento. Recolhimento é a última fase da Receita Pública. É aquele momento em que os agentes arrecadadores, bancos, o servidor que foi nomeado para receber, a agência arrecadadora do Estado, pega os recursos e transfere para a conta única. Não obstante, não é nesta fase que considera-se ocorrida a receita. Então é importante o recolhimento de todas as receitas faciais em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Tá? Porque eu vou apresentar para vocês agora o balanço orçamentário. Tá? Como eu sempre faço em minhas aulas, quando eu chego nesse ponto aqui, eu dou uma pausa, e começo a introduzir conceitos de contabilidade pública. Por quê? É muito comum, quando você vai fazer um curso de orçamento e contabilidade pública, você vê toda a parte orçamentária e no final você vê toda a parte de contabilidade. Daí acontece, na contabilidade pública nós temos 4 balanços: balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstrações das variações patrimoniais e o balanço patrimonial. Aí você vê todos os balanços de uma vez só, pronto, você começa a confundir tudo, Você se perde no meio do caminho e começa a confundir receita orçamentária, corrente do balanço orçamentário com outra coisa lá do DVP e vira um samba do crioulo doido. Então, o meu objetivo aqui é trazer o balanço orçamentário antes para vocês irem ficando o quê? Íntimos, familiares do balanço orçamentário. A gente vai conversando com ele, chamando ele de nosso amigo e tal. Aí você já sabe qual é a cara dele. Aí quando vocês, daqui a alguns dias a gente vê o balanço financeiro. Aí quando vocês forem ver os mais complicadinhos, que é DVP, vocês vão saber que DVP é diferente de balanço orçamentário e balanço financeiro. Não vai confundir uma coisa com a outra. E daí quando vocês forem ver todos juntos, vão falar assim, não, eu já conhecia aquele lá, é meu amigo daquela aula lá. Fica mais fácil, do que você ver todos de uma vez só. Tá? Então eu vou abordar aqui agora, nessa aula, alguns conceitos importantes sobre balanço orçamentário que vocês nunca vão esquecer e que são importantes para quando você chegar lá na contabilidade pública e ver todos aqueles outros balanços de uma vez só.